Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor Alexandre Figueiredo, seja bem-vindo aqui ao Senado Federal. Eu queria fazer algumas questões, embora para mim a principal questão ela já está respondida. Concordo plenamente com o senador Alessandro Vieira, mas como nós aqui não somos apenas inquiridores, nem estamos fazendo uma investigação, mas estamos tentando entender, eu queria levantar alguns pontos. O senhor apresentou o trabalho que fez a sua equipe no dia 31 de maio, certo? Mas somente o inseriu no sistema em pleno domingo, dia 6 de junho. Por que esperar esses dias todos? Senador, essa informação foi divulgada na mídia, mas ela não é verdade. No dia 31 de maio, como eu falei, às 14h58, foi quando o documento, esse arquivo em Word, foi inserido dentro da plataforma Microsoft Teams, e isso está registrado no tribunal. Perfeito. Agora, então, na verdade, o senhor não inseriu no dia 6. Inseriu no dia 31 de maio no Microsoft Teams, não no sistema processual do tribunal. Qual o dia que Vossa Senhoria transferiu a informação para o seu genitor? Foi no dia 6 de junho. Quer dizer, na verdade, o que foi no dia 6 de junho foi o e-mail que Vossa Senhoria mandou. Foi por WhatsApp mesmo, uma conversa no WhatsApp. Ok. O objetivo de compartilhar esse documento. Pai, Vossa Senhoria, de certa forma, já respondeu. Seria mais por uma curiosidade, alguma coisa assim? Sim, foi uma conversa íntima entre pai e filho, falando sobre um tema que tinha trabalhado durante a semana, falando um pouco sobre o meu trabalho durante a semana, que tinha feito. Qual as diferenças entre o texto que o presidente da República exibiu, pelo que o senhor viu, e aquele que o senhor mandou para o seu genitor? Então, senador, eu não vi o texto que o presidente da República apresentou. Eu recebi via WhatsApp um arquivo em PDF que viralizou, e que nesse arquivo PDF havia alguns destaques grifados em amarelo e a inscrição Tribunal de Contas da União na parte superior. Bom, pelo que Vossa Senhoria está dizendo, na medida em que o genitor de Vossa Senhoria disse que não foi ele que fez essas alterações, isso aconteceu dentro do Palácio do Planalto. Aí realmente eu não tenho como afirmar, senador. O meu pai me falou que repassou o mesmo arquivo em Word. Agora, onde foi feita essa alteração, realmente não tenho como afirmar. Mas Vossa Senhoria tem alguma ideia de quem poderia ser o autor dessa fraude? Não, senhor. Bem, nas suas redes sociais, o senhor compartilha diversas informações que coincidem com informações de blogs ou informações que circularam e que, na verdade, são desinformações, não é? O senhor escreve ou produz qualquer tipo de conteúdo para sites, blogs ou para outros órgãos do governo federal, como, por exemplo, a FUNAG? FUMAC? Fundação Alexandre Guzmão? Não, senhor. Nunca. Agora, esse aqui foi o senhor que publicou, né? Falando sobre ivermectina. Autoridades médicas defendem o uso da ivermectina no tratamento da Covid. Senador, eu compartilhei, não fui eu que escrevi isso, eu compartilhei em algum momento no passado, sim, uma publicação. Bom, só para lembrar a Vossa Senhoria, que deve estar muito por dentro disso, pela lei, pelo Código de Ética do Tribunal de Contas da União, está dito claramente que é obrigação dos servidores do TCU manter neutralidade no exercício profissional, conservando sua independência em relação a influências político-partidárias, religiosas ou ideológicas, de modo que possa evitar que essas questões afetem a sua capacidade de desempenhar. Vossa Senhoria tem conhecimento disso, do Código de Ética? Sim, considera que não transgrediu isso? Eu considero que não, mas o tribunal está apurando isso, senhor. Ok.
Aqui também fala manter sob sigilo dados e informações de natureza confidencial obtidas no exercício de suas atividades ou ainda de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a elas digam respeito. O senhor acha também que não descumpriu? Como eu falei, as informações que estavam nesse arquivo em Word eram informações públicas. Ok. Tá bem, eu queria só então fazer alguns comentários. O senhor conhece, uma pergunta, o senhor conhece o senhor Wizard? Não, senhor. O senhor Wizard foi o gênio que teve a ideia, quando passou um mês no Ministério da Saúde, sem ser funcionário, sem ser nomeado, portanto, usurpando a função pública, e deve ser, peço a Vossa Excelência, indiciado por essa razão. É a terceira vez que eu peço, acho que Vossa Excelência já está com raiva de mim. Mas o crime dele foi tão grave que não é possível que aquele cidadão não seja indiciado e processado. Os crimes, Ele, inclusive, lá no Ministério da Saúde, teve essa ideia genial de mudar o critério, não é, de divulgação das mortes acontecidas em cada dia, que era para promover uma maquiagem, não é, e com isso falsificar a verdade. E aí é onde bate, na minha preocupação com Vossa Senhoria, que o objetivo era reforçar o discurso negacionista do presidente, que dizia: não está morrendo tanta gente assim. Estão botando esse número porque uma parte do dinheiro é contabilizado, o que vai para estado e município, pelo número de pessoas que estão mortas, não é? No entanto, o grupo do qual Vossa Senhoria faz parte, lá no TCU, disse que considerava praticamente impossível, porque exigiria um conluio tão grande de gente que era impossível acreditar que isso pudesse acontecer. Portanto, Vossa Senhoria, pelo que eu estou entendendo, involuntariamente, deu uma contribuição a isso. E eu queria, na verdade, nesse meu tempinho que resta, fazer uma reflexão com Vossa Senhoria. Essa decisão impensada de Vossa Senhoria poderia ter gerado no país um conflito interfederativo grave, colocando prefeitos, governadores em conflito com o governo federal, mas muito mais importante do que o conflito com o governo federal foi algo que é um crime, que é bloquear a realização de medidas que impedissem a disseminação da pandemia da Covid-19. Eu, no meu estado, e olhe que não é dos estados onde essa extrema-direita primária, tosca, bolsonarista tem tanta força. Mas muita gente teve dificuldade, senador Randolph. Prefeitos, governadores tiveram dificuldade de implementar medidas preventivas para evitar a disseminação da Covid-19, porque o negacionismo atrapalhava. O discurso era esse: não morreu tanta gente, é mentira. Estão dizendo que morreu tanta gente para receber mais dinheiro do governo federal. Querem quebrar o país para prejudicar o presidente Bolsonaro. Então, além de um conflito interfederativo, involuntariamente, se essa notícia e essa informação que Vossa Senhoria colocou num relatório, numa espécie de relatório, ela poderia contribuir negativamente para o enfrentamento à pandemia. E é um dos crimes do Código Penal, disseminação de pandemia, não adoção de medidas sanitárias de pandemia, de epidemia, desrespeito a medidas sanitárias adotadas pela necessidade do controle da doença. Mas tem um outro dado grave. Por exemplo, no estado do Mato Grosso, em que o governador tentou mandar para a Assembleia Legislativa uma proposta prevendo o fechamento das atividades durante um certo período, a Assembleia Legislativa
derrotou essa proposição e o decreto que havia foi desrespeitado de forma organizada. Então, o estímulo à desobediência civil, ou seja, a quantidade de pessoas que, pela visão negacionista, fizeram festas com milhares de pessoas, insistiram em não fechar as suas atividades econômicas, pessoas que agrediram outras pelo fato de terem sido cobradas quanto ao uso de máscaras em ambientes em que isso estava determinado. E contribuiu para todo esse negacionismo que nós enfrentamos e que aparentemente, graças a Deus, está superado, pelo menos no que diz respeito às vacinas, não é? O reforço a acusações falsas que foram feitas contra governadores. Aqui tem gente que todo dia fala, tem que chamar o governador não sei de onde, tem que chamar não sei o que, papapá. Em grande parte porque se criou no Brasil um clima de que os prefeitos e os governadores estavam roubando o dinheiro público e estavam, na verdade, decretando aquelas medidas para fazer uma disputa política com o presidente da República, quando, na verdade, eles estavam tão somente tentando evitar que essa tragédia chegasse ao ponto que chegou. Quase 570 mil pessoas mortas. E mais do que isso, aí muito mais para uma reflexão de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria tem uma função pública nobre, ser um auditor do Tribunal de Contas. Uma função que tem reconhecimento social importante. E uma função que é extremamente bem remunerada. E que cumpre um papel social muito importante. Porque o Tribunal de Contas é um órgão de apoio ao Poder Legislativo, embora tenha adquirido uma autonomia hoje em dia que aparentemente esse vínculo quase que não há mais, mas é muito nobre fiscalizar a aplicação do recurso público, impedir que se utilize ilicitamente os recursos arrecadados e transferidos e aplicados pelo próprio governo federal. E num ambiente como esse, numa situação como essa que aconteceu, eu acho que, me permita fazer com todo respeito aqui um comentário, eu acho que Vossa Senhoria não cumpriu adequadamente essa sua responsabilidade, inclusive social. Acho que Vossa Senhoria, estimulado por essa verdadeira loucura que se espalhou no Brasil, especialmente propagada por esse cidadão que ocupa a presidência da República e que é um desrespeito, inclusive, ao sofrimento das famílias. Essas 569 mil mortes são de pessoas que tinham nome, CPF, pai, mãe, filho, sobrinho. Hoje, só de órfãos da Covid-19, são muitos. Talvez, ao invés de Vossa Senhoria fazer essa dedução que fez, deveria ter procurado saber quem é cada um desses. Como eu disse, tem nome, tem CPF. E essas vidas foram perdidas. Então, que isso sirva, eu não tenho nenhum desejo, nem quero lhe desejar mal, que Vossa Senhoria venha a ser punido ou perca o seu emprego, mas que seja um fator de reflexão para Vossa Senhoria e para todos os outros que trabalham num órgão tão importante quanto é o Tribunal de Contas da União, que tem que cumprir regras, que tem que cumprir leis, mas, acima de tudo, que precisam ter a consciência da relevância social do trabalho que fizeram. E eu creio que Vossa Excelência, Nossa Senhoria, naquele momento não tinha. Espero que adquira agora. E que isso também seja um fator para que a população brasileira reflita. Quem é o governante do país que é capaz de mandar falsificar um documento para poder justificar as suas posições? Isso é um crime, é um criminoso.
O governante que faz isso não tem nenhum respeito pela sua população, não tem nenhuma empatia, não tem nenhuma capacidade de estabelecer a compreensão do sofrimento das pessoas. Então, apesar de curto, eu acho que o depoimento de Vossa Senhoria vai ser curto, mas ele foi extremamente importante para nós aqui. Além de tudo que esse presidente ele é capaz de mandar falsificar um documento para defender essas suas ideias toscas que estão colocando o Brasil na situação que nos envergonha em nível mundial. Muito obrigado, senhor presidente.